Amém, glória a Deus. Benção. Pode assentar. Quero chamar o Demétrio aqui. Cadê você, Demétrio? Cadê você? Demétrio vai compartilhar um testemunho com a gente. Presta atenção aí, tá? Fica à vontade, mano. Obrigado. Boa noite, galera. Meu nome é Demétrio, tenho 22 anos. Hoje vou contar o meu testemunho para vocês de como cheguei aqui em Cascavel, das maravilhas que Deus fez na minha vida, de como Ele me resgatou, de como Ele me achou, porque um dia eu também fui uma ovelhinha perdida e eu fico muito feliz em estar aqui com todos vocês. Tudo começou em 2014. No ano de 2014, minha mãe faleceu de câncer de mama. No meu coração, minha família sempre foi minha mãe, meus irmãos, o meu primo e a minha avó. As únicas pessoas em que eu realmente confiava e podia confiar. O restante das pessoas que viviam à minha volta era sempre brigas, falsidade, julgamento e ignorância. Uma das minhas tias era literalmente a ovelha negra da família. Sempre arrumava um motivo para brigar e sempre queria me bater e bater em minha irmã. Porém, enquanto a minha mãe estivesse viva, isso não era possível. Minha mãe era uma mulher incrível. Eu sentia orgulho do coração bondoso que ela tinha, do tipo que deixava de comer para dar a outras pessoas. Todos os dias ela lia a Bíblia, mesmo não sabendo ler muito. E nunca dormia antes de orar. Quando eu recebi a notícia que ela morreu, foi como uma bomba que se explodiu dentro de mim. Fiquei sem chão. Não conseguia pensar nem chorar. Não tinha reação, mas dentro de mim tudo se acabava. Dias depois que ela se foi, as guerras dentro de casa só pioraram. Eu e a minha irmã fomos acusados de ser culpados pela morte dela. Por muito tempo aquilo ficou em meu coração, mesmo eu sabendo que não era verdade. Os dias se passaram e decidi morar com outra irmã minha em Caxias do Sul. Chegando lá, fiquei por volta de um mês. E logo voltei para Paraíba, na minha terra natal. Me perdi, peraí. Terra natal. Voltei para a mesma casa que morávamos antes, o lugar onde criei as melhores memórias com a minha mãe. Os dias foram se passando naquele lugar, longe dos meus amigos, minha família. Me sentia completamente sozinho, mesmo estando cheio de pessoas à minha volta. Com isso, fui percebendo que eu estava com depressão. Não fui diagnosticado, mas todos os sintomas deixavam bem claro. Eu não comia, não bebia nada, passava o dia todo trancado em um quarto. Quando não era olhando para a parede, eu dormia. Era o único momento que eu não sentia dor. Os dias se passaram e a dor só aumentava. Um aperto no peito que eu não conseguia suportar. A ansiedade batia, o medo me paralisava. Medo de continuar naquela situação para sempre. Medo de não ser ninguém na vida. Medo de não construir minha própria família. Muitas noites, eu saía do meu quarto e ia sempre em direção à cozinha. Pegava uma faca e parte de mim estava decidido a acabar com tudo ali mesmo. Sempre escrevia mensagens e deixava no meu celular o motivo de tudo aquilo. Mas, por outro lado, nunca tive coragem de tirar minha própria vida. Sempre que eu tentava, algo dentro de mim me falava que não acabou ainda, que aquela situação não era meu fim. Um dia, às 3 da madrugada, eu estava mais um dia naquele quarto. Eu estava muito aflito e com muito aperto no peito. A ansiedade tomou conta de mim naquela noite. Estava literalmente no fundo do poço. Sem esperança, não sabia o que fazer, com quem falar. Me sentia injustiçado e me perguntava por que eu estava passando por tudo aquilo, se nunca fiz maldade nenhuma com ninguém. Nesse instante, senti o Espírito Santo me chamando para orar. Não entendi o porquê, mas escutava uma voz em meu pensamento que me mandava ficar de joelhos. E sem perceber, eu estava fazendo aquilo. Assim que meus joelhos tocaram o chão, me derramei em lágrimas. Chorei como criança, mas senti um alívio que buscava. Chorei tanto que acabei dormindo ali mesmo. Acordei por volta de 5 da manhã e fui para uma rede que sempre ficava armada na sala. Assim que deitei e me cobri com um cobertor, as únicas palavras que saíram da minha boca naquela noite foram: Pai, cuida de mim porque estou cansado. Não entendi o porquê estava falando aquilo. Nunca chamei Jesus de Pai. E nem sabia que eu tinha liberdade para isso. Minha família toda era católica e eu só conhecia Jesus por ouvir falar. Assim que terminei de falar essas palavras, sonhei com Jesus. Estávamos em um barco no meio do nada.
Ele me abraçava e me segurava forte. Eu sentia que ele estava me levando para algum lugar. Eu via vestes branquinhas e uma aura encantadora. Eu via sua barba, seu olhar constrangedor e um sorriso que eu nunca recebi de ninguém. Ele não me dizia o nome dele, mas eu sabia que aquele homem era Jesus Cristo. Enquanto eu pensava, esse cara é Jesus, eu olhava para a palma da sua mão e via um buraco que brilhava muito. Ele me dizia umas palavras, mas eu não consigo lembrar o que era. No outro dia, quando eu acordei, estava totalmente curado de tudo, de toda dor, toda depressão, e estava feliz. Afirmo que eu estava tão feliz que eu poderia dar uma volta correndo no mundo, correndo com facilidade. Todos dentro de casa começaram a estranhar. Eu sentia muita fome e só faltava comer as panelas. Eu falei para todos que sonhei com Jesus. Só sabia dizer o quanto ele era incrível e que ele me salvou. Dali em diante, todos os dias eu estava naquele quarto de novo, só que dessa vez de joelhos no chão. Eu orava o tempo todo, aprendi coisas no secreto, criei intimidade com Deus que nunca imaginei. Depois de um tempo, senti em meu coração que deveria voltar para São Paulo. Pedi para uma das minhas tias para me deixar morar com ela e assim ela aceitou. Então comecei uma longa caminhada de dores e sofrimento, mas dessa vez eu tinha Jesus. E adivinha quem sempre ganhava? Aprendi muita coisa, e em todos os casos eu entendi que cada lágrima era permissão dele na minha vida, para minha própria evolução, para me tornar uma pessoa melhor. No ano de 2019 as coisas se complicaram mais uma vez. Na casa da minha tia, aguentando muitas e muitas humilhações, pedi a Deus com todas as forças e palavras para me tirar daquele lugar. 3 dias depois de uma oração desesperadora que fiz, recebi uma ligação do meu irmão perguntando se eu não queria trabalhar, afirmando ter um emprego em um restaurante em outra cidade. Com muita felicidade, respondi que já estava com as malas arrumadas, pois tudo que eu desejava era sair daquele lugar. Lembro que agradeci muito a Deus por aquela resposta de oração. Quando terminei de agradecer, começaram a vir as dúvidas da verdade. O inimigo colocando várias mentiras em minha cabeça. Na época, meu irmão era alcoólatra. Pensei várias vezes que ele tinha ligado porque estava bêbado, mas decidi confiar em Deus. Horas depois de toda a loucura, novamente recebi uma ligação dele, me dizendo que não precisava mudar para outra cidade, que havia conseguido uma vaga na mesma rede de restaurantes, só que em São Paulo mesmo, onde o restaurante disponibilizava alojamentos para os funcionários, e então mudei para lá. No primeiro dia de trabalho recebi uma triste notícia: minha avó tinha falecido. Mais uma vez o silêncio se estendeu dentro de mim. Não conseguia reagir, não conseguia chorar, nem pensar em nada. Me afastei de Deus, não por raiva. Eu havia me esquecido dele. Com a correria do trabalho e sem espaço para orar, me esqueci totalmente dele. Cometi pecados, andei com pessoas erradas, pisei em lugares que sabia que não combinavam comigo. Apenas para agradar amigos, experimentei também bebida alcoólica. 8 meses se passaram e eu senti uma grande saudade de falar com Deus. Não tinha privacidade para orar e sempre tive a dificuldade de orar nos pensamentos, pois gosto de falar com Deus em voz alta. Então veio no meu coração uma vontade de ler a Bíblia. Nunca tinha tocado em uma, e nem uma para ler. Nem tinha uma para ler. No restaurante tinha um cara que todo mundo chamava ele de pastor porque ele era crente. Fui até o quarto dele e pedi para uma Bíblia para ler. Ele disse que não tinha, só tinha a dele. E ele não me emprestou, mas eu também não quis pegar a única Bíblia que ele tinha. No dia seguinte, procurei um lugar para comprar uma Bíblia. Assim que desci do apartamento, meus olhos foram direto em uma loja que tinha bem na esquina, onde só vendia coisas da igreja. Peguei a primeira Bíblia que vi na minha frente. Fui correndo para casa, pois estava ansioso para ler. Abri literalmente no livro de Provérbios. Cada coisa que li era uma dor em meu coração, pois tinha cometido muitos pecados e decepcionado a Deus. Cada coisinha que lia lembrava de um pecado que havia cometido. Saí então para a Catedral da Sé. Fiquei lá por horas. Me derramei, pedi perdão e me sentia renovado. Pedi mais uma vez a Ele para me tirar daquele lugar, para me dar uma igreja para congregar e me aproximar mais dele. 3 dias depois da oração, recebi uma mensagem no Messenger do Facebook. Era minha irmã, a mesma que morei em Caxias do Sul. Ela me perguntava se eu não queria morar em Cascavel com ela. Falava que tinha encontrado uma igreja maravilhosa e que estava gostando de ir.
Eu dei risada e falei no meu pensamento: minha irmã indo numa igreja, essa igreja deve ser muito boa mesmo. Eu estava transbordando de felicidade, pois sabia que Jesus mais uma vez tinha me atendido. Pedi as contas e vim embora para Cascavel. Cheguei na cidade sexta-feira e domingo estava no culto. Assim que pisei na igreja, senti uma paz que não senti em lugar nenhum. Me senti em casa, fui muito bem recebido, fiz amizades incríveis, e o meu primeiro líder de dia foi o Antônio, que me constrangeu com a maneira de amar os seus liderados. O segundo foi o Arthur, que foi usado por Deus para me moldar. Ele sofreu bastante na minha mão, pois tudo o que acontecia na igreja era uma grande novidade para mim. Eu era extremamente arisco, não aceitava ajuda e não entendia o porquê ele me tratava tão bem, com tanta paciência. Eu faltava bastante no GA, pois tinha medo de contar os meus pecados, mas com o tempo tudo deu certo. Ainda não cheguei onde quero chegar, ainda não me tornei o homem que quero me tornar aos olhos de Deus, mas afirmo que nunca estive tão no caminho como estou hoje. Deus tem um propósito para tudo em nossas vidas. Não há poço tão fundo que Jesus não possa te tirar de lá. Não há ovelha tão perdida e nem tão longe do rebanho que Ele não possa trazer de volta. Busque até que nada mais importe, até que Ele venha. Glória a Deus pela vida do Demétrio, obrigado por esse testemunho, mano. Deus abençoe tua vida. Que bom te ouvir, cara. Que alegria no nosso coração. Estenda as suas mãos, vamos orar pela vida dele. Abençoe a vida dele aí. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida do Demétrio, Pai, que é um presente aqui no Fire. Muito obrigado porque o Senhor o escolheu desde o ventre da sua mãe. E ele compartilhando aqui toda essa história, Deus, nós vemos o teu cuidado. Quando o Senhor encontrou ele lá naquele quarto, Pai, de joelhos dobrados, e o Senhor se revelou a ele. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus amoroso, porque o Senhor nos encontra, nos alcança, Pai, na nossa necessidade, Deus. Obrigado pela vida do Demétrio, dá graça para ele, usa ele nas suas mãos, que ele seja um ministro do Senhor, que ele seja muito usado em suas mãos, Pai, que ele seja abençoado em tudo. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, mano. Valeu. Tamo junto, cara. Obrigado. Obrigado, mano. Quer avisar do Conexão amanhã, cara? Já faz o convite aqui pra galera, ó. Avisa do Conexão amanhã. Verdade, galera. Domingo tem rolê lá no Cirunage, tá? Todos estão convidados, vocês têm que estar lá. A gente vai ter um tempo de louvor, de comunhão, vamos jogar um pouquinho de vôlei também, vamos aproveitar o espaço. E é isso, vocês são convidados. É verdade, tem um desafio, obrigado por lembrar, Enzo. A gente está com um desafio, tem que levar um amigo, seja do trabalho, faculdade, alguém que está em casa, um jovem que você já sente no coração, que não recebeu uma oportunidade de Deus ainda para convidar essa pessoa para a igreja, então convida ele para estar junto com a gente lá, vamos enturmar e trazer para Jesus também. É isso. Valeu, mano. Como Deus faz, né? O Demétrio compartilhou ali, lindo testemunho. E Deus encontrou ele lá no quarto dele, né? Simplesmente dobrou os joelhos, começou a chorar e Deus renovou a vida dele ali. Ele não tinha lido a Bíblia ainda, ele não conhecia nada sobre Jesus, mas ele ouviu uma voz que era o Espírito Santo falando com ele e o Espírito Santo se revelou a ele ali. É isso que Deus faz quando a gente se dobra, quando a gente se entrega de verdade ao governo de Deus. Você pode não ter lido a Bíblia, não saber nada ainda sobre Deus, mas basta o teu coração se voltar a Ele. É isso que Ele precisa. É só isso que Deus procura. É só isso que Ele quer, gente. Ele não está procurando performance, Ele não está procurando habilidade, Ele não está procurando alguém sem pecados, Ele está procurando alguém com coração que se volta para Ele. E olha aí o Demétrio, que benção. Hoje é líder do Conexão, está alcançando muitas vidas e tem muito mais. É só o começo, Demétrio, pode ter certeza, cara. Deus vai te usar muito ainda, Deus tem um chamado na tua vida. Vai alcançar muita gente ainda para Jesus, cara. Amém? Galera, hoje a gente está iniciando uma nova série de mensagens, o Reino de Deus. Diga, o Reino de Deus. Nós vamos ter 4 mensagens, vai ser durante todo esse mês de junho, então não perca para que você consiga acompanhar mesmo aquilo que Deus está colocando em nosso coração para compartilhar com você.
O reino de Deus, aonde essa mensagem é pregada, o reino se manifesta. Onde o reino é pregado, ele se manifesta, os sinais do reino, o poder do reino, a cultura do reino, os valores do reino se manifestam. E hoje nessa primeira mensagem, uma mensagem sobre os princípios do reino. O que significa o reino? O que quer dizer o reino de Deus? Como que ele funciona? Como entrar no reino de Deus? E eu quero que você acompanhe aí a leitura, o texto base dessa série, o texto base dessa mensagem hoje, está lá no Evangelho de Marcos. Se você está anotando aí, já vai marcando. Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15, diz o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Esse texto aqui fala que depois que João foi preso, Jesus inicia seu ministério. Jesus já tinha sido batizado por João, Jesus já tinha passado os 40 dias lá no deserto, e nesse momento João Batista, nesse caso é João Batista, o primo de Jesus, aquele que anunciava: preparem o caminho do Senhor. Você cantou isso agora há pouco. Preparai o caminho do Senhor, arrependei-vos porque o tempo está chegando, o rei está chegando. João é preso, e assim que João é preso, Jesus vai para a Galiléia e inicia o seu ministério. E a palavra diz que ele começa a pregar as boas novas de Deus. Mas você já parou para pensar que boas novas eram essas? Porque hoje a gente prega aqui as boas novas, que são: Jesus morreu, ressuscitou, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. O que Jesus pregava? O que Jesus pregava naquela época? Ele dizia que está cumprido o tempo. Aquilo que estava nas profecias, aquilo que estava nos profetas está cumprido. Chegou o tempo, o reino de Deus está próximo. E ele não pregava aqui de uma maneira organizada, como a gente está aqui, não imagine isso. Não era uma igreja, não era um salão, era pelas ruas, era pelos campos, era no deserto, era por todos os lugares. Imagine um homem barbudo, cabeludo, segurando uma placa, gritando: ei, eu tenho uma boa notícia, arrependam-se e creiam no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Esse era Jesus pregando, essa era a mensagem que ele pregava. O tempo é chegado, o reino está próximo. A mensagem de Jesus, o tema central da mensagem de Jesus era o reino de Deus. Como entrar no reino de Deus, como funciona o reino de Deus. E ele contava diversas parábolas: a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola da pérola de grande valor, a parábola do tesouro escondido. Quando nós vemos as palavras de Jesus, todas falavam a respeito do reino de Deus. E se esse é o tema central do Evangelho de Jesus, da pregação de Jesus, da vida de Jesus, logo deve ser o tema central da nossa vida. O reino de Deus tem que ser o tema central da nossa vida. E antes de entrar mais a fundo, eu quero primeiro esclarecer algumas dúvidas. E isso tanto você que está chegando, que é novo na igreja, quanto você que já é velho de igreja. Talvez você já tenha aí uma caminhada de 15, de 20 anos, ou até mais. Mas muitas vezes nós estamos há tempo já na igreja, mas nós não entendemos princípios básicos, elementares, sobre o reino de Deus. E é sobre isso que eu quero falar na introdução dessa mensagem. Está cortando um pouquinho ali, acho que tem que só dar um... Quero tirar algumas dúvidas. 3 coisas que a gente precisa entender sobre o reino de Deus, a gente precisa esclarecer sobre o reino de Deus. A primeira é que reino de Deus e reino dos céus significam a mesma coisa. Quando alguém chega na igreja, se entrega para Jesus e começa a receber essa nova vida, começa a receber essa visão diferente das coisas, uma vida transformada, tudo fica mais claro, tudo fica diferente. E a gente fala para essa pessoa: olha, agora você precisa orar,
agora você precisa ter um devocional, você precisa ter um tempo com Deus, e você entrega lá uma Bíblia para essa pessoa. E aí você fala para ela, agora você tem que ler a Bíblia, esse é o livro, esse é o teu código de conduta, o teu manual de vida. E você fala, olha, mas não começa lá por Gênesis, começa lá por Mateus, porque se começar em Gênesis, você vai chegar em Levítico, ali, Deuteronômio, e você vai travar. Tem a genealogia, tem um monte de coisa, então não começa por ali, começa lá por Mateus. E quando a pessoa começa a ler Mateus, ela lê lá, reino dos céus. E ela começa a pensar, nossa, então nos céus é desse jeito, o reino dos céus é dessa maneira. Mas na verdade Mateus, quando ele fala reino dos céus, é a mesma coisa que reino de Deus. Mateus, ele escreveu o evangelho pensando nos judeus, ele queria que os judeus lessem o evangelho, entendessem quem era Jesus. Mateus foi muito detalhista, ele se prendeu a vários detalhes. E por que ele não coloca a palavra reino de Deus? Por que ele não usa a palavra Deus? Porque era uma palavra extremamente sagrada para o judeu. Para você ter uma ideia, o escriba, que era aquele que fazia cópia dos manuscritos da Bíblia, quando chegava na palavra Deus, ele parava de escrever, ele ia tomar um banho, ele ia trocar de roupa, ele trocava a pena da caneta, ele trocava a tinta da caneta para escrever a palavra Deus. E como Jesus falava reino de Deus a todo momento, Mateus então muda e usa reino dos céus, para que os judeus não se incomodem de ler ou de ouvir tanto essa palavra. Mas reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Reino dos céus não é reino nos céus, é um reino do céu na terra, é um reinado de Deus na terra, o reinado de Jesus é a cultura do céu, é o estilo de vida do céu na terra. Isso é reino dos céus, reino de Deus. A segunda confusão que as pessoas fazem, a segunda coisa que a gente precisa esclarecer, é que o reino, ele não diz respeito a um lugar, o reino diz respeito a um tempo. Quando Jesus fala o reino está próximo, ele não está querendo dizer que é um lugar próximo, até porque Jesus fala em outro texto que o reino não será visível, o reino não vem de maneira visível, ele não se verá, é ali, ou é aqui, ou é acolá, mas ele já está no meio de vós, diz Jesus. O reino diz respeito a um tempo, e o tempo é chegado, o tempo está próximo, pregava Jesus. É chegado o tempo do reino de Deus. Então entenda isso também, em primeiro lugar, que o reino não diz respeito a um lugar, mas diz respeito a um tempo. E a terceira coisa que a gente precisa entender nesse início, é que o reino de Deus, ele é tanto presente quanto futuro. O reino de Deus já é hoje, mas também será no futuro. E esse é o mistério da palavra de Deus. Mistério. Quando o Novo Testamento traz a palavra mistério, ele fala sobre mistérios que foram revelados. Ele está falando sobre coisas que foram ocultas por gerações, mas agora no Novo Testamento, em Cristo, elas foram reveladas. E o fato de o reino ser presente e o reino ser futuro ao mesmo tempo, é um mistério que nos foi revelado. Ele é presente porque eu e você, nós já podemos experimentar o reino, nós já podemos viver o reino, a cultura do reino, os valores do reino. Mas ele é futuro porque ele somente será implementado em plenitude no futuro. A palavra diz que um dia, novos céus e nova terra, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Rei. E Ele reinará sobre toda a terra, e não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade. O governo de Deus será implementado em plenitude sobre toda a terra, novos céus e nova terra. Um dia ele vai ser implementado em plenitude, um dia ele será pleno, mas esse rei, que um dia reinará de maneira plena, ele já veio, e ele invadiu a nossa era, e esse rei se fez um bebê, e nasceu, e viveu entre nós, se fez carne, habitou entre nós, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então todos nós que cremos
em Jesus, todos nós que recebemos a Jesus, nós já podemos receber o reino de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus! Você já pode viver o reino hoje, porque o rei já veio, aquele rei do futuro, ele já veio hoje. E nós já podemos acessar esse reino, quando nós permitimos que ele governe o nosso coração. E esse é o mistério da palavra de Deus. Eu quero separar aqui alguns versículos que demonstram isso de maneira muito clara, que o reino é uma realidade presente. Lá em Lucas 17, 20 e 21, diz que certa vez Jesus, sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O que Jesus estava falando aqui? O judeu, guarda isso, o judeu, e até hoje o judeu pensa dessa maneira, para o judeu o reino vem de modo visível, o reino é algo literal para o judeu, por isso muitos não creram em Jesus. Eles esperavam um grande guerreiro que viria libertá-los de toda a opressão de Roma, que viria com muito poder e iria destruir todos os inimigos de Israel e implementar o reino naquele momento. Mas Jesus veio diferente. O grande Deus se fez o menor de todos, se fez servo, filho de carpinteiro, experimentado em dores. Ele veio de maneira simples, de modo simples. Por isso muitos não o receberam. Mas é isso que Jesus está falando, não vem de modo visível. Um dia será visível, todo olho verá. Mas a forma como o reino vem, a forma como ele está hoje, não é de modo visível, mas está no meio de nós. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus já pode ser experimentado, ele é justiça. É uma vida íntegra, uma vida reta, paz. Uma paz que excede todo entendimento. O mundo pode estar um caos, você recebe paz. O Demétrio dobrou os joelhos e recebeu naquele momento paz, que era o reino de Deus chegando lá na vida dele. A alegria do Espírito Santo. Você pode estar na pior provação da sua vida, Deus traz alegria. Deus renova a sua alegria, é o reino de Deus que faz isso. 1 Coríntios 4:20 diz que o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O reino de Deus é manifesto em poder. Onde Jesus chegava, as pessoas eram curadas, demônios eram expulsos. O reino de Deus é manifestação de poder. O outro texto que eu separei aqui, lá em Lucas, capítulo 11, de 14 a 22, Jesus estava expulsando demônios e os fariseus começam a julgar Jesus, falam: ele está expulsando demônios por Beelzebu. E Jesus fica indignado com aquilo. Mas não é possível que os caras estão pensando isso. Como poderia eu expulsar demônios por Beelzebu? Poderia o diabo dizer: sai, diabo? Não tem como, uma casa dividida não prospera. Jesus diz isso, uma casa dividida não prospera. Mas se é pelo dedo de Deus que eu estou expulsando os demônios, então o reino de Deus chegou até vocês. O reino de Deus se manifesta em poder, demônios são expulsos. E Jesus conta uma pequena parábola. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros, é o que está aí nesse texto. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Do que ele está falando? Quem é esse homem forte? Esse homem forte é Satanás. Desde que o pecado entrou no mundo, esse mundo jaz no maligno, assim diz a palavra, e impera sobre todo o mundo o domínio das trevas, e o diabo, príncipe desse mundo, governava. E esse homem forte que ele fala aqui é o próprio Satanás. Mas aí chegou um que é mais forte. Naquele momento chega Jesus, que é mais forte, e começa a expulsar os demônios. Então ele começa a tomar aquilo que Satanás tinha roubado. Ele começa a tomar os despojos, a tomar os pertences de Satanás, que era eu e você, meu irmão, minha irmã.
é eu e você. Ele nos arrancou das mãos de Satanás. É isso que está escrito lá em Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Chegou um que é mais forte e nos resgatou das mãos de Satanás, nos resgatou do domínio das trevas. Então o reino de Deus já pode ser experimentado. Quando Cristo veio, desde que Ele chegou aqui, o reino de Deus chegou. Aonde o rei está, o reino de Deus está com ele. E é preciso que a gente entenda que é uma herança futura também. O reino de Deus é uma herança futura. Olha esses versículos que eu separei aqui. Em Apocalipse 11:15, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Ao tocar da última trombeta, da sétima trombeta, é isso que a gente vai escutar. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, Ele reinará para todo sempre. Esse reino será eterno. Em Mateus 25:34, Jesus disse: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Você vai receber isso como herança, você vai reinar junto com Cristo. Em Mateus 13:43, então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. É importante que a gente entenda isso. O reino nada mais é do que o governo de Cristo. Reino de Deus é o governo de Cristo. Diga isso, o reino de Deus é o governo de Cristo. Tudo que está na palavra acontece. Se você pegar todas as profecias, elas se cumpriram, têm se cumprido. Quando você vê todas as profecias sobre Jesus, se cumpriram em plenitude. E todas as profecias a respeito do final do tempo, um dia irão se cumprir. Todas irão se cumprir. E a palavra nos fala sobre esse reino que será em plenitude. Novos céus e nova terra, e o rei governará para sempre. Governo de Deus sobre tudo e sobre todos. Hoje nós já podemos experimentar isso. Hoje ele acontece em nossos corações. Quando eu e você nos rendemos a Cristo, quando nós entendemos que Ele morreu e ressuscitou, está tudo consumado nele, entregamos a nossa vida, reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, o reino vem sobre nós. Onde há submissão ao rei, aí chegou o reino. Onde o rei está, o reino está com ele. Diga isso, aonde o rei está, o reino está com ele. Mas aonde vem esse conceito do reino de Deus? Eu quero te mostrar pela palavra, como a palavra nos revela esse conceito de reino de Deus. E começa lá em Gênesis 2, no Jardim do Éden. Gênesis 2 fala sobre esse jardim que Deus criou lá no princípio de tudo. E o Jardim do Éden, o conceito do Jardim do Éden é o conceito do reino de Deus. Um lugar físico governado pelo espiritual. Isso era o Jardim do Éden. Um lugar físico governado pelos céus, governado pelo reino de Deus, a terra governada pelo céu. Céu e terra se encontrando no mesmo ambiente, duas dimensões se encontrando no mesmo ambiente. Quando a gente fala de físico e espiritual, a gente precisa entender que não são dois lugares diferentes, são duas dimensões diferentes. Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo, Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Como pode a gente estar aqui e estar assentado com Ele nas regiões celestiais? Como pode você estar aqui e estar a bilhões de anos-luz de distância? Como pode isso? Na verdade, aqui nesse mesmo lugar está acontecendo o físico e o espiritual, porque são duas dimensões diferentes. Quando você morrer, você não vai pegar um foguete e viajar milhões de quilômetros para o céu. É uma outra dimensão. O físico e o espiritual são dimensões diferentes. Mas no Éden, essas dimensões se conectavam. No Éden,
A palavra diz que na viração do dia, Deus estava lá se conectando com Adão, se conectando com Eva, Deus estava lá falando com eles. O Éden significa isso, é o conceito de reino de Deus, é o céu governando a terra. Imagina o que era esse lugar, imagina a perfeição desse lugar, imagina a presença de Deus palpável nesse lugar. Imagina aí um pouquinho o que era esse jardim que Deus criou para nós. O problema é que lá em Gênesis 3 o homem pecou. Em Gênesis 3, em Gênesis 2 Deus cria o Éden, em Gênesis 3 o homem peca. O homem, aquele que foi criado em imagem e semelhança de Deus, o homem era o único ser vivo capaz de fazer a intersecção entre o físico e o espiritual. Porque o homem foi formado do pó da terra, Deus pegou o pó da terra, físico, e soprou no homem o fôlego de vida, o seu espírito. Então o homem é aquele que é físico e espiritual. O homem não é um animal racional, como ensinaram na escola. O homem é um ser espiritual criado por Deus. E ele era a intersecção entre a terra e o céu. E esse homem peca em Gênesis 3, e o pecado entra no mundo. E o pecado nada mais é do que o homem dizendo: agora eu quero o meu governo, eu quero governar. Isso é o pecado. Eu quero governar, eu não quero mais o governo dos céus. Eu não quero mais o governo de Deus, eu quero o meu governo. E aí começa tudo que a gente já vê acontecendo na humanidade. O nosso governo, o governo dos homens, é o que traz toda a maldade, é o que traz todo o pecado, tudo que é ruim. O governo humano, é a nossa vontade, é quando eu digo eu quero o meu desejo, eu quero a minha vontade, eu quero o meu governo. Isso é o pecado nada mais é do que isso. E o homem é expulso do Éden, o homem é expulso desse jardim, e perde essa capacidade de se conectar com o espiritual, é isso que acontece. Porque o céu é santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Deus não coabita em meio ao pecado. Então Deus expulsa o homem do jardim. E o homem passa a viver debaixo do seu próprio governo. Não mais o céu governando a terra. A partir daquele momento, a partir de Gênesis 3, é a terra governando a terra. E aí a gente chega onde chegou. A boa notícia é que, lá no início, Deus habitava entre nós, que era o grande sonho de Deus. E Deus ama tanto habitar no nosso meio, que lá no final da história, na Nova Jerusalém, novamente Ele vai habitar entre nós. Ele vai habitar no nosso meio, amém? Mas depois do Éden, Deus cria e começa a demonstrar uma maneira de se conectar novamente com o ser humano, de trazer o céu na terra. E Ele fala com Moisés,
Deus, que até hoje os judeus oram virados para o lugar onde era o templo. Hoje não existe mais o antigo templo, o templo de Salomão. A única coisa que restou é o Muro das Lamentações, que era um dos muros do templo. Tanto que os judeus oram lá naquele muro, eles choram lá naquele muro, porque é o que restou do templo, e aquilo representa para eles a presença de Deus. Quando você lê lá Daniel, que orava na janela, virado para o templo, os judeus fazem isso até hoje, eles oram virado para o templo, porque para eles aquilo é a presença de Deus. E Deus institui o templo nessa época aqui, de fato, porque naquele lugar a presença dele ficava representada. Mas a boa notícia chega agora. João 1:14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o próprio Deus, veio do céu, se fez carne como eu e você e habitou entre nós. A palavra que ele usa no original grego aqui é esquinó. Não existe uma palavra similar na nossa língua. E é muito bom quando a gente estuda a Bíblia, você lê o máximo de versões possíveis e você, sempre que possível, buscar palavras no originais, porque isso vai te dar uma compreensão muito maior da palavra. A palavra esquinó significa armar uma tenda, armar um tabernáculo. Não existe nenhum verbo parecido no português, é algo como que Jesus se fez carne e tabernaculou entre nós. Não existe essa palavra. Mas para o judeu ficava muito claro ler isso e entender que ele, o próprio Deus, se fez carne e armou um tabernáculo, ou seja, aquele tabernáculo, aquele lugar da presença, aquele lugar onde eles podiam acessar o céu, estava representado em Jesus. Jesus era o próprio tabernáculo, Jesus era o jardim do Éden ambulante, Jesus era o tabernáculo ambulante. E é por isso que ele chega, por onde ele chega, ele fala: ei, eu tenho uma boa notícia para vocês. Ele levantava o cartaz, ele gritava pelas ruas: o reino de Deus está próximo. E para que vocês creiam que o reino de Deus está próximo, no reino de Deus não tem coxo, levanta e anda. No reino de Deus não tem cego, veja. No reino de Deus não tem morto, ressuscita. No reino de Deus não tem opressão, expulsa os demônios. Ele começa a manifestar os sinais, as maravilhas, o poder de Deus, o poder do reino de Deus. Jesus é a grande revelação. Jesus é o tabernáculo ambulante, o jardim do Éden ambulante. E por meio dele a gente pode viver o céu na terra aqui hoje. Ele abriu esse espaço de santidade novamente. Jesus é o próprio tabernáculo, mas ele é também aquele cordeiro que o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós colocamos as nossas mãos sobre Ele, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é o Cordeiro que morreu no meu e no teu lugar. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Por meio dele a gente pode viver o céu na terra de novo. Por meio dele a gente tem livre acesso ao Pai. Em Gênesis era no jardim. Em Êxodo, foi no tabernáculo. Em Reis foi no templo. Nos evangelhos foi por meio de Jesus. E hoje? E hoje? Onde o reino de Deus se manifesta? Onde o reino de Deus se manifesta, gente? Em nós. Oh, glória a Deus. Em Gênesis foi no jardim. Em Êxodo foi no tabernáculo. Em Reis foi no templo. Nos evangelhos foi por meio de Jesus. Hoje é por meio de mim e de você. É por meio de nós, é por meio da igreja que o reino se manifesta. Quando Jesus estava prestes a morrer, ele começa a falar para os seus discípulos: olha, eu preciso ir. Eu vou ir para um lugar que vocês não podem ir. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E eles começam a ficar desesperados. Eles tinham deixado tudo. Eles tinham fechado empresa, eles tinham desistido de negócios, eles tinham deixado família. Eles falaram: cara, você está maluco? Como assim?
E para eles ainda, Deus não tinha cumprido a missão dele, porque para eles ainda o reino ia ser implementado de maneira visível, e uma hora Deus ia dar um Hadouken, ia matar todo mundo que era contra, ia implementar o reino. Na cabeça do judeu ainda estava isso, mas como assim você vai embora? Tem muita coisa para fazer. E Jesus fala, não, eu preciso ir. E é bom que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Mas como assim é bom que eu vá? O que é melhor que o Emanuel? Deus conosco. Melhor que Emanuel, Deus conosco. É o Espírito Santo, Deus em nós, que é o grande plano de Deus. Deus em nós, esse era o grande plano de Deus. Não mais habitar no nosso meio, não mais estar ao nosso lado, mas habitar em nós, habitar em mim, em você, estar em nós. Então hoje o reino de Deus se manifesta por meio da igreja. E quando eu falo igreja, não é aqui, essas paredes, esse lugar, esse ambiente, isso aqui já foi um monte de coisa. Outro dia a gente vai mudar daqui, vai ser outra coisa. Igreja não é esse ambiente, igreja somos nós reunidos. E quando nós estamos reunidos é especial, Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta. Quando você está lá no seu quarto, de joelhos dobrados, Deus se manifesta, porque você é a igreja, você é templo do Espírito Santo, amém? Tudo que a gente está vivendo aqui é apenas uma parcela do reino de Deus. Tudo que você experimenta, tudo que eu e você podemos experimentar aqui, nós conhecemos em parte, diz a palavra. Hoje nós conhecemos em parte, um dia conheceremos em plenitude. Hoje é só uma degustação. Quando você sente aquele arrepio ali, quando você chora e começa a sentir aquela paz inexplicável, aquela alegria transbordante, quando você está às vezes ali no meio do louvor, dá vontade de pular, de sair correndo. Quando você é cheio do Espírito Santo e começa a falar em línguas e Deus te toca de uma maneira tão forte, é tão intenso, é apenas uma partícula, uma parcela, uma experiência, um experimento do que é o reino. A palavra diz que olho nenhum viu aquilo que o Senhor preparou para nós. Mente nenhuma concebeu aquilo que Deus preparou para você e para mim. É isso que está escrito na palavra, a gente não consegue nem imaginar. Você já foi naquelas sorveterias gourmets italianas? Já foi? Eu gosto de ir porque lá você pode experimentar, né? O cara, você chega lá, o cara, não, você pode experimentar o que você quiser. Então me dá uma colherzinha aí, tá? Eu quero experimentar aquele ali, tá? Ferrero Rocher. Aquele outro lá de leite ninho. E vai. O cara pega lá, tira um fiozinho, né, Fabinho? Só um fiozinho você prova. Nossa, coisa boa, hein? Né? Você tem que, porque não dá para errar também, né? Se você pega uma bola errada, cara, é a prestação de uma moto, né? Então você tem que acertar, por isso que eles deixam você experimentar, né? Você vai experimentando, mas tem um balde cheio. O que a gente experimenta aqui é a mesma coisa, gente. Deus vem, nos visita, manifesta o poder, mas nós conhecemos em parte. Tem muito mais que nós vamos viver na eternidade que a gente nem imagina. A nossa mente é incapaz de conceber, de imaginar. Os nossos olhos, tudo que tem aqui é extremamente limitado para aquilo que Deus preparou para nós, é muito maior do que a gente pode imaginar. Quando o reino vem em plenitude, afinal, meus amigos, quando esse reino vem em plenitude? Eles perguntaram isso para Jesus, os discípulos perguntam isso para Jesus nos últimos dias: quando esse reino virá, nos conte, você vai embora, a gente precisa saber quando é que isso vai acontecer. E olha o que ele fala: será como nos dias de Noé. Isso é para nós hoje. Será como nos dias de Noé, comiam e bebiam. Do que Jesus está falando? Jesus está falando de hedonismo, sabe? Aquela vida centrada aqui no ventre, só a minha vontade, só o vem a mim, só prazer, só o meu desejo, é viver as minhas paixões,
É esse mundo que a gente está vivendo, é um mundo que se entrega às suas paixões, onde pode tudo, onde tudo é devido, onde você pode experimentar o que você quiser, porque tudo lhe é devido. Você tem que viver os seus prazeres, as suas paixões. Hedonismo, como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Comiam e bebiam. E ele continua, casavam-se e davam-se em casamento. O que ele está falando? Sobre promiscuidade. As pessoas casavam e já descasavam e casavam com outro. E tinham vários tipos de relações. Divórcio, adultério, inversão de valores. É isso que acontecia, é isso que acontece hoje, uma inversão total de valores, adultério, promiscuidade, imoralidade. Será como nos dias de Noé? Hoje já está igual. Até no dia que, se você ler lá em Gênesis, até no dia que Noé entrou na arca. Até no dia que ele entrou na arca. Então veio o dilúvio. E hoje da mesma forma, até que esse evangelho seja pregado por toda a terra. Então ele vem. Então quando o reino vem, a gente não tem a data. A gente não sabe qual é o cronograma. Ele não passou para nós um deadline, uma data em que isso vai acontecer. Mas ele deixou claro, e Jesus fala isso. Lá em Mateus 24:14, que esse evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho para as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Então é nossa responsabilidade, é minha responsabilidade, é tua responsabilidade, pregar esse evangelho para todos, levar esse evangelho. Quando nós falamos desse amor, quando nós alcançamos alguém, nós estamos apressando a volta de Deus. Nós estamos apressando que o Rei venha em plenitude. Maranata. Amém? Quando eu e você servimos, quando eu e você nos importamos com pessoas, nós estamos apressando a volta de Deus. Pensa Noé quando recebeu essa notícia. Quando Noé recebeu essa notícia do dilúvio, ele continuou trabalhando como ele trabalhava, ele continuou fazendo negócios, comprando terras, comprando mais gado. Não. Ele parou tudo e foi construir a arca. E a grande pergunta, a pergunta crucial dessa mensagem é: nós cremos nesse evangelho do reino de Deus? Você crê nesse evangelho do reino de Deus? Eu creio nesse evangelho do reino de Deus? Essa é a pergunta para mim e para você. Eu quero que você feche os olhos e reflita nisso. Você crê de verdade nesse evangelho do reino de Deus? Se nós cremos, se você crê, então por que você passa todo dia tão preocupado com as coisas daqui? Por que você passa o dia inteiro pensando em como ganhar mais dinheiro? Em como conquistar mais coisas aqui, em como adquirir mais uma plataforma aqui? Por quê? Se nós cremos nesse evangelho, por que nós não nos entregamos de verdade para aquilo que é a coisa principal? Porque se nós cremos de verdade, a gente vai colocar todo o nosso esforço, todo o nosso pensamento na expansão do reino, na expansão dessa mensagem. A gente vai colocar em primeiro lugar o reino e investir na única coisa que pode ir de uma geração para outra. E a única coisa que pode ir de uma geração para outra são pessoas. São pessoas. Quando eu e você estamos servindo, quando você está servindo os jovens, quando você está servindo nos adolescentes, quando você está servindo kids, quando você está investindo na vida de alguém lá no seu trabalho, quando você está gastando tempo com alguém lá na sua família, quando você não desiste do seu GA, quando você não desiste do seu ministério, quando você está gastando tempo com pessoas, você está investindo no reino. E é claro que o inimigo quer te parar, que ele vai colocar um monte de mentira, de dúvida, de incapacidade na tua cabeça, a todo momento, a todo tempo. Mas mantenha o teu foco nisso, coloca o teu foco nisso. Esse tem que ser o nosso foco. Deus não falou para Noé quando ia acontecer o dilúvio. Ele falou: construa a arca. Quando a arca ficou pronta, o dilúvio veio. Da mesma forma nós não sabemos quando ele virá. Ele só disse: preguem o evangelho para toda criatura. Quando for pregado por todo mundo, eu venho.
é nosso dever, é nossa missão. Eu estou caminhando para o final, eu quero que você se coloque de pé, eu quero já chamar o grupo de louvor aqui, o Ministério de Louvor. Essa é a grande pergunta. Você crê de verdade nesse Evangelho do Reino? Você precisa colocar o reino em primeiro lugar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Sabe o que acontece? A gente busca em primeiro lugar as outras coisas todas e depois o reino. E é por isso que a gente quebra tanto a cara, é por isso que a gente patina tanto, é por isso que a gente gasta tanto tempo, que a gente fica tão cansado, é por isso que as coisas não andam, as coisas não caminham, as coisas não acontecem, porque a gente está invertendo as prioridades. Em primeiro lugar, primeira coisa, o primeiro alvo da sua vida é buscar o governo de Deus. É não a tua vontade, é não o teu plano de carreira, é não o teu plano de patrimônio, é não o teu plano profissional, é não o teu desejo, é não o teu querer, mas o governo de Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor quer fazer em mim? Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim? Deus, qual o ministério que o Senhor quer que eu vá adiante? Qual a mensagem que o Senhor quer que eu leve? Qual a pessoa que o Senhor quer que eu alcance? Essa tem que ser a nossa motivação, esse tem que ser o desejo do nosso coração. Venha o teu reino, venha o teu reino. Comece a orar aí no seu lugar, pedindo para Deus te dar compreensão profunda dessa mensagem. E para Deus te dar graça para aplicar esses princípios na sua vida, a colocar o reino em primeiro lugar. A palavra também diz que nós devemos receber o reino como uma criança. Como receber o reino? Jesus explica. Como receber o reino? Ele diz que o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a crianças. Quem não receber o reino como uma criança, nunca entrará no reino. O que Jesus estava dizendo aqui? Com a simplicidade de uma criança, com a confiança de uma criança, é como nós precisamos abrir o nosso coração e recebê-lo. Eu tenho 2 filhos pequenos, e eles não estão preocupados como eles vão pagar as contas, se vai ter almoço, se vai ter janta, se vai ter comida amanhã. Eles não estão preocupados com que roupa que eles vão vestir, porque eles sabem que o Pai provê tudo o que eles precisam. Na simplicidade de uma criança, na confiança de uma criança, é como nós precisamos receber o reino. Eu quero nesse momento, enquanto essa canção é ministrada, que você possa cantar essa oração com todo o seu coração e declarar: Teu é o reino, venha o Teu reino, Senhor, sobre a minha vida, e que você receba, aí onde você está, que você receba o reino de Deus, o governo de Deus sobre a tua vida.